Como que você olha para a Vale hoje? É uma oportunidade ou não é? Eu sempre sou questionado, mas você tem Klabin na carteira. Eu acho que você tem oportunidades tanto em ISA-CTEP quanto em Taesa. E onde que você vê a oportunidade em small caps hoje? Começando pelo fato de Vale. Você tem toda uma questão de ruído interno, então relacionado ao governo, que está travando performance aqui. Então você vê 60, 62, fica nisso. Isso tem também uma questão óbvia que o pessoal tem que acompanhar, que é a questão de sobreoferta de minério e questão envolvendo China. Vamos colocar nessa caixinha China como um todo. Como que você olha para Vale hoje? É uma oportunidade ou não é? E eu te pergunto isso por quê? Porque, na minha opinião, eu acho o preço hoje bastante atrativo. E eu considero que o analista da Genial tende a concordar com isso, que é como se muito do pessimismo já estivesse precificado. É como se tudo em relacionado ao governo fosse dar errado, já estivesse precificado. E como se a gente tivesse ainda uma tendência muito nebulosa vindo de China, nesses R$60. E a nossa projeção aqui é de 10% de yield, mais ou menos R$6 aí para esse ano. O que, no preço atual, 10% não é ruim, para ser bem sincero. Mas como que você olha para isso? Pode discordar, porque tem essa é uma pergunta que me dá uma certa nostalgia de responder, porque quando eu vim para São Paulo, e quando eu fui trabalhar, né, em uma corretora de banco, eu respondi especificamente pelo setor de mineração e siderurgia. Legal. O que significa que eu já queimei muita pestana em cima de Vale e tive oportunidades muito legais, inclusive, de visitar uma série de instalações ao longo dos anos e tudo mais. Eu acho assim, por mais que a Vale tenha sua operação de metais básicos lá, é uma das maiores produtoras de níquel do mundo, também é uma produtora relevante de cobre e tudo mais, no final do dia, considerando representatividade dentro do mix de produtos e margem, Vale é minério de ferro. Exato. Tá? E como mineradora de minério de ferro, do ponto de vista de custo de produção, a Vale é uma das empresas mais eficientes do mundo. Tá? Hoje a gente tem, né, a curto prazo, por conta de uma desaceleração de demanda de China, um cenário de sobreoferta de minério. A quem é mais danoso um cenário de sobreoferta de minério? A todos os demais produtores de minério de ferro que têm custo caixa de produção muito superiores ao da Vale. Isso é instantâneo. O cara olha, o preço está abaixo do meu custo de produção, eu vou fechar e acabou. Não, esse pessoal espera um tempo, né? Eles ficam algum tempo tentando sobreviver. Nós já vimos esse movimento antes, tá? Eu acho que, assim, preços de minério acima de, sei lá, 60, 70 dólares a tonelada no longo prazo, eles oferecem retornos saudáveis para a Vale. Então, assim, a Vale não precisa de um minério de 100 a 110, 120 dólares a tonelada. E eu, sinceramente, acredito que à medida que você tenha uma redução de oferta, né, porque você limpou a curva de produção desse pessoal de custo mais caro, de novo, porque nós já vimos isso antes, como eu disse, você cria de novo um cenário que é favorável para grandes produtores como Vale, como Rio Tinto, como Anglo American, né, que são os caras mais eficientes do mercado. Com relação ao ruído político, ele incomoda? É óbvio que ele incomoda, tá? Mas até aqui, pelo menos, você teve nenhuma repercussão prática relacionada ao ruído político. Só até o ruído. É só o ruído. Exato. E agora teve outro exemplo. Hoje o pessoal estava falando lá da questão da paralisação de Onça Puma. Tá? Onça Puma é uma operação pequena de níquel que a Vale tem no Pará. Aí voltou, aí agora parou de novo, né? A grande questão que o pessoal esquece quando fala isso, assim, os problemas de Onça Puma, eles não têm a ver com questões de natureza política. Onça Puma é uma operação que é problemática desde que ela foi feita. Entendi. Tá? Ao longo aí, Onça Puma deve ser lá de meados de 2007, não, talvez até um pouquinho depois. Mas com certeza ela é do tempo do Roger Agnelli. Tá? Faz muito tempo. Foi um projeto mal conduzido, tá? Que gerou uma série de problemas.
tem questões relacionadas à eficiência produtiva ali e tem questões recorrentes relacionadas à licença ambiental, ou SAPUMA. Não tem nada a ver com, o governo agora está de biquinho com a Vale porque os acionistas não quiseram colocar o Manteiga de CEO. Não se trata disso. Tá? Mas respondendo objetivamente a tua pergunta, eu acho que para quem quer ter exposição a commodities, ou seja, quer ter uma parte da sua carteira exposta a ações cíclicas e, obviamente, tem paciência para esperar uma normalização de ciclo, eu acho que sim, no nível atual é muito atrativo. Só que eu acho que demanda uma certa paciência que vai ser, em parte, recompensada por dividendos no meio do caminho, porque eu não acho que isso vai ser um processo rápido, tá? Não acho que vai ser um processo rápido. É verdade. Eu queria aproveitar que a gente está falando um pouco de commodity e tocar no ponto de empresas ligadas a papel e celulose. Fala também um pouquinho de Klabin. Klabin eu gosto, tenho na minha carteira. E aí o pessoal sempre me zoa no chat aqui. Pô, se ele não falar de Klabin com os convidados, alguma coisa tá errada. Então eu tenho que falar. Eu queria te perguntar um pouco da sua opinião sobre Klabin. Até porque o que a gente tem visto agora, dado essa volta do preço da celulose, essa perspectiva um pouco mais otimista, até pelos analistas, a gente começou a ver vários relatórios agora saindo, recomendando a compra de Klabin. Se você for olhar, as ações subiram bem por conta disso. E, curiosamente, na época onde a gente via, na verdade, o inverso, né? O pessoal falando preço da celulose com essa tendência baixista, sem ver um pouco desse trigger de alta, as ações estavam super depreciadas ali e ninguém queria comprar. Na minha visão, na verdade, você compra empresa de commodity no pior momento, né? Quando esse ciclo de baixa que a gente está chamando aqui. Foi, curiosamente, quando eu comprei. E aí eu te pergunto, como que você olha para o Klabin? Se você gosta, já teve, não gosta, fica longe? Acho que é legal de comentar. Bom, a primeira coisa é que o público ficaria indignado se você não falasse de Klabin, porque seria um grande papelão, né? A gente não falar a respeito dela. Seria. Né? Feita essa consideração necessária, né? Eu acho que tem algumas coisas. Primeira, né? Eu acabei de falar que eu não gosto de empresas cíclicas para dividendos. E, consequentemente, eu sempre sou questionado, mas você tem Klabin na carteira. A celulose, quando a gente compara ela com outras commodities, sejam commodities metálicas, sejam commodities agrícolas e tudo mais, ela tem uma característica muito particular. Uma parte importante da demanda de celulose, ela é puxada por consumo e não por investimento. E, obviamente, quando a gente está falando de consumo e não de investimento, e aqui a gente está falando desde, sei lá, papéis sanitários até embalagens. Exato. Tá? A volatilidade da demanda ela é muito menor do que, por exemplo, minério de ferro, que basicamente vamos produzir mais aço e construir mais infraestrutura e edifícios e tudo mais, ou menos. Tá? Isso significa que, do ponto de vista de demanda, a celulose ela é muito mais bem comportada do que outras commodities, e isso faz com que eu olhe para ela diferente. Tá? De celulose eu gosto. Celulose, a gente precisa olhar basicamente para o comportamento de oferta ao longo do tempo. O que gera desconforto no cenário de celulose de tempos em tempos é a abertura de novas capacidades. Nesse último ciclo baixista de celulose, a gente não teve... Ele não foi provocado por novas capacidades. Ele foi provocado pura e simplesmente por uma leitura de desaceleração de demanda. Só que o pessoal forçou a mão. Meio que exagerou nas expectativas de desaceleração de demanda. O resultado acabou se mostrando melhor do que se esperava, né? E aí, de novo, a gente entra na discussão de que os mercados não são tão eficientes assim. E à medida que se foi vendo que a demanda de celulose continua muito bem, obrigado, né? Eventualmente o mercado passou a reavaliar. E no caso de Klabin especificamente, eu acho que ainda tem mais um ponto. Né? Quando eles anunciaram aqueles investimentos no ano passado, no Klabin Day, né, no Klabin Day, o mercado ficou um pouco cético por não conseguir enxergar de imediato a geração de valor do investimento que estava sendo feito. E eu acho que ali, mais uma vez, né, se pecou na tal da eficiência de mercado, porque talvez você tenha subestimado a capacidade de gestão. Né? Quando você olha numa janela mais longa de tempo para a qualidade da gestão de Klabin, assim, eu não acho que exista empresa à prova de falhas. Tá? Empresas são feitas de gente e né, pessoas fazem bobagens de tempos em tempos. A questão é o tamanho das bobagens e os efeitos. Mas eu realmente acreditava que eles mereciam no mínimo o benefício da dúvida.
Tá? Eu acho que atualmente o mercado está mais disposto a dar esse benefício da dúvida do que estava no passado. Uhum. Então eu acho que tem uma combinação dessas duas coisas. Mas nesses preços você ainda acha que valeria colocar? Acho. Mas só acrescento uma coisa: quem quiser surfar celulose especificamente, não deveria estar exposto Deveria a estar a Klabin, mas Suzano. sim a Suzano. É, também acho. Até para a composição do portfólio mesmo. Klabin é 30%, vai, arredondando aqui. Suzano é 80%. Então você tem muito mais essa exposição lá do que em Klabin. Justamente por isso que eu gosto um pouco mais de Klabin, por ser um pouco mais defensiva nesse sentido também. Eu também gosto mais. Eu também gosto mais. Boa. Eu tenho uma pergunta, e aí caso você queira responder, que é muito relacionado à Taesa, e aí a gente pode até abrir um pouco isso para as outras transmissoras, mas o pessoal fala muito da questão... A gente pode falar do RBSE da Transição Paulista também, que eu acho que é legal de comentar, mas antes, o pessoal fala muito atualmente sobre a questão do Taesa ter um prazo de concessão médio muito menor do que os pares, com concessões vencendo ali em 2030, que se nada for feito, ela perde mais de 1 bilhão ali de RAP da empresa, o que seria... tudo ou mais constante, se ela não faz nada, muito prejudicial até para os pagamentos de dividendos vindo para as pessoas a partir de 2030. Faltam 6 anos ainda, então não é que tá com a água no pescoço, ainda tem um tempo. E aí a pergunta que eu te faço na sua visão, Taesa vale ou não a pena? Tem muito risco? No preço atual, valeria comprar, dado esses desafios que existem no curto prazo? Também é uma empresa mais alavancada entre os pares, então isso também tende a trazer um pouco mais de risco nesse sentido. Pode ser que corte um pouco o dividendo, a depender do momento. Como que você olha, Taesa, hoje? Eu acho que tem oportunidade, tá? Eu acho que eu vou tentar quebrar em alguns subtópicos, tá? A gente estava agora mesmo falando a respeito da questão de eficiência do mercado, tá? A questão do prazo de vencimento das concessões da Taesa, ele é um fato amplamente conhecido por quem acompanha o setor elétrico. Exato. Ou, em outras palavras... Não é para ser surpresa para ninguém que vai vencer. Não existe novidade no fato de que os fluxos cessam com o fim da concessão, o cara é indenizado, e enfim, e a vida daquela concessão termina ali. E você pode ter a mais absoluta certeza de que não existe ninguém que faça conta em Taesa que coloque no valuation dela a perpetuidade daquilo, centavo para além do prazo de vencimento das concessões. Tá? Então, é verdade. Eu, de certa forma, eu até me contradigo porque estava dizendo, eu acho que o mercado não é tão eficiente. Só que aí eu digo para você, bom, o mercado também não é tão ineficiente assim. Exato. Tá? As pessoas sabem. Elas sabem isso. Até porque é muito previsível. Então você tem o prazo exato, que né? É a mesmíssima história da RBSE da Transição Paulista. Tipo assim, é sabido que a RBSE é algo com data para acabar. Inclusive porque a RBSE, ela teve uma razão de surgir, de existir. A RBSE, ela foi uma consequência direta, né, de uma tentativa de reparos, digamos assim, dos estragos causados no setor pela MP 579 da minha, de novo, né, excelentíssima colega de Dilma dela, hein? É minha best. Me persegue. Então, assim, essas coisas, elas são sabidas, né? E o analista minimamente diligente coloca essas quando coisas ele faz no o modelo. Tá? Então, esse é o ponto número 1. A concessão vai acabar. Beleza, a concessão vai acabar. O que está no meu preço hoje é que a concessão vai acabar. E, consequentemente, a decisão que eu tomo de investimento hoje em Taesa é assumindo que a concessão vai acabar e que nada vai ser colocado no lugar dela. A maneira que eu modelo Taesa hoje, eu assumo, olha, a concessão vai acabar, o cara vai ser indenizado, ele não tem o que fazer com esse dinheiro vai pro meu bolso. Ou seja, você não está nem considerando possíveis novos lotes que ela arremata ao longo do tempo. É óbvio que eu gostaria que eles arrematassem novos lotes, e eu acho que eles têm oportunidade de arrematar novos lotes, mas eu não coloco isso no preço. Ou seja, está sendo até conservador nessa sua premissa. Sim. E aí, se dá a compra, se é uma compra meio óbvia no sentido. Exatamente. Entendi. Só que aí eu acrescento, né? Aí a gente entra para a discussão de cenário. Né? Você tem acompanhado o que tem acontecido com juro longo no Brasil nas últimas semanas? Tipo assim. É verdade. Se você for comparar até 30 dias atrás, até 15 dias atrás, você vai vendo essa curva, né? O que você acha que isso vai provocar nos próximos leilões de transmissão? É verdade. Você vai ter muito possivelmente você vai ter deságio maior.
você vai ter deságios menores, menor, porque desculpa. à medida que... Verdade. Desculpa. O que aconteceu já agora nesse primeiro. O rendimento do Confundi. título, entre isso aí. aspas, livre de risco, né? Que seria a nossa renda fixa Que é o custo de longa. oportunidade O nesse custo sentido. de oportunidade, Verdade, ele isso está aí. maior. Isso aí. Consequentemente, a avidez com que outros participantes Verdade. vão para os leilões, ela vai ser diferente do que a gente viu até agora. E a gente já viu nesse primeiro lote. Eu falei o contrário. Nesse primeiro lote, se a gente for comparar com os deságios médios dos últimos leilões, desde ali de 2019, você já percebeu que foi um deságio menor do que a gente via nos outros lotes. Sempre que a gente olha, leilões. né? Isso é uma coisa. Eu vi alguns comentários desse último leilão de transmissão que me deixou com essa impressão. Quem eventualmente não acompanha os leilões de transmissão há mais tempo e vê o tamanho dos deságios que saem em relação, por exemplo, ao que é Capex ANEEL, né? Se assusta. Se assusta um pouco, é verdade. Mas a grande questão que existe aqui é: quando a ANEEL faz os projetos, né, e os licita, eles são extremamente conservadores, né, enquanto que as empresas vão ter que investir, qual vai ser o prazo, etc, etc, etc. Eu tenho essa impressão. Na prática, o que acontece? Todas as empresas que têm expertise nisso, né, vão lá, fazem todas as suas análises, fazem seus projetos de engenharia, tem um monte de sinergias que conseguem capturar, etc e tal. Os caras, eles podem ser muito mais agressivos do que o preço base do leilão, digamos assim, porque eles têm um grau de confiança em relação à viabilidade do projeto. Que às vezes, assim, eu vou gastar menos do que está previsto na ANEEL, os meus gastos de operação e manutenção vão ser menores, porque eu sou um cara extremamente eficiente pelos motivos A, B e C. Eu ainda por cima, eu vou conseguir iniciar a operação antes do cronograma, isso vai melhorar o meu fluxo. Tá? Porque você só recebe a RAP depois que você coloca Exatamente, de pé. Exatamente. E você acha que Taesa, nesse sentido, tem essa vantagem competitiva? Com certeza. E onde que você vê a oportunidade em small caps hoje? Eu quero falar de uma small cap que já não é mais tão small, que ao longo do tempo cresceu de uma maneira muito expressiva, mas que o mercado bate de maneira muito sistemática. Eu quero falar a respeito de Simpar. Simpar, tá? É super alavancado, né, também. Este é o primeiro ponto para o qual o mercado olha com muita atenção, tá? Eu acho que existem algumas coisas que precisam ser consideradas. Em primeiro lugar, a empresa tem uma alavancagem acima da média? Tem. O que vai acontecer com o custo de dívida dela com a tendência que a gente tem de juros no momento? Tipo assim, se juros efetivamente embicarem, como a gente está imaginando que o atual governo pretende fazer embicar, o juro pelo menos nos vencimentos mais curtos, isso vai ter um impacto muito importante em serviço de dívida, em custo de dívida para a empresa. Tá? Tudo mais constante, você melhora a lucratividade. Tudo mais constante, melhora a lucratividade. Outra coisa que eu acho que é sempre muito importante olhar, assim, se olha muito para a relação dívida líquida e EBITDA de Simpar, só que se leva pouco em conta que a maior parte dos ativos que existem dentro do grupo, e aqui eu estou pensando principalmente no que a gente tem dentro de Movida e de Vamos, por mais que esteja imobilizado, é um ativo altamente líquido. Verdade. É altamente líquido, né? Tem uma conversibilidade em caixa muito fácil. De forma que, assim, a posição de caixa que a empresa carrega, talvez ela seja proporcionalmente menor frente à dívida do que outras empresas precisariam carregar por conta da conversibilidade do seu ativo fixo, ou quase fixo nesse caso, né? Em caixa. Então, assim, por mais que eles tenham uma alavancagem financeira um pouco mais alta, eles não têm problemas relacionados à liquidez e muito menos solvência por conta da alta convertibilidade do ativo. Tá? Nesse aspecto, eu acho o Simpar muito parecido com um banco. Ninguém tem grandes preocupações com o fato de que um banco tem de um lado captação e do outro lado tem um monte de operações a prazo. De certa forma, o que ele faz, principalmente quando a gente pensa em gestão de frota, tanto em Movida quanto em Vamos, é muito parecido com o que um banco faz. A questão, obviamente, é você ter casamentos adequados entre os prazos das operações que você tem no ativo e no passivo e, obviamente, casamento de taxa, né? E aqui a gente tem a seguinte situação, né? Os contratos, eles são majoritariamente o quê? Eles funcionam majoritariamente como se fossem operações de crédito feitas por um banco com juros pré-fixados. Ao passo que a dívida dele é majoritariamente o quê? Pós-fixada. Quando o custo da dívida cai, acontece com ele a mesma coisa que acontece lá no banco. O que eu estava falando antes de Banrisul? O
que vai acontecer com o Banrisul? Né? Como a carteira de crédito é majoritariamente pré-fixada e o funding é majoritariamente pós-fixado, quando o custo do funding cair, a margem financeira vai aumentar. O que acontece na Simpar, por analogia, é a mesma coisa. Tá? Eu acredito que isso vai acontecer ao longo dos próximos trimestres. Só que tem mais algumas coisas que podem acontecer. Tá? Quando a gente olha para o histórico das empresas do grupo, né, basicamente eles tinham originalmente a JSL, aí eles constituíram a holding, e dentro dessa holding eles começaram a gestar uma série de empresas. Né? Eles lá atrás compraram a Movida, que era uma locadora de carros pequenininha, colocaram dentro do grupo, captaram recursos via holding, porque o custo era mais barato, e fizeram a Movida crescer, fizeram a mesma coisa com Vamos. Exato. Essas empresas hoje, elas já são grandes, elas já têm condições de caminhar por conta própria. Sozinhas. Automob deve vir a mercado em muito breve, e talvez em um futuro não muito distante... Automob é concessionária? Parte de concessionárias. Talvez num futuro não muito distante, a gente tenha uma discussão que hoje não está na mesa. Se porventura, e eu acredito que eventualmente vai acontecer, ocorrer taxação de dividendos no Brasil, diversas empresas que têm estruturas relacionadas a muitas empresas que uma é subsidiária da outra podem se tornar tributariamente muito ineficientes. Eu acho que isso pode em algum momento culminar a respeito, em uma discussão a respeito da atratividade ou não da manutenção da estrutura de holding da Simpar. Ou, em outras palavras, eu não acho que seja uma loucura que um belo dia nós acordemos com a notícia de que a holding vai ser dissolvida e, consequentemente, os acionistas vão receber participações proporcionais. E aí, o que a gente tem? A gente tem Simpar negociando com um desconto brutal em relação à soma das partes que ela tem ali dentro. Isso é verdade. Tá? Eu acho que isso pode acontecer. Né? Em que velocidade? Bom, vai depender, em primeiro lugar, da velocidade com a qual o governo avançar na pauta de taxação de dividendos. Pô, faz sentido. Essa tese é do tipo assim, vozes da minha cabeça, tá? Vozes da minha cabeça. Mas eu acho que é um risco/oportunidade que não deveria ser ignorado. E aí hoje, no nível atual de preço Simpar, para você é fácil, certo. Compra. Entendi. Maravilha. Maravilha. Ricardo, fala como que o pessoal pode te acompanhar e se quiser assinar os seus relatórios e virar cliente, divulga para o pessoal aqui da Genial onde que eles acham isso. Eu sempre brinco que a minha estratégia de captação consiste em você só vai me encontrar se você realmente quiser me encontrar, porque você precisa escrever meu nome. Se você escrever meu nome, né, em qualquer mecanismo de busca ou em qualquer rede social, você vai me achar. É verdade. Né? Mas, basicamente, enfim, eu faço bastante presença no Instagram no momento, também faço alguma presença lá no X, né, no antigo Twitter. Estou fazendo um esforço grande para vir para o YouTube. Nós estávamos, inclusive, conversando a respeito disso em off, antes aqui de começarmos. Tá? E em qualquer um desses canais você tem aí informações a respeito de todos os produtos e serviços com os quais eu estou envolvido. Maravilha.